Eu quero abreviar um pouco, irmãos, contar um testemunho para os irmãos. No ano 2000, estava eu ali morando no setor Caravelo e fui visitar uma Assembleia de Deus. E ali naquela Assembleia de Deus, quando eu estava ali sentado como visitante, o pastor me apresentou ali como visitante daquela igreja, porque a gente estava na congregação do Brasil, e eu senti da parte de Deus de lá. Lá eu estive e na hora da apresentação eu me coloquei de pé, e o irmão que estava na minha frente, ele era também visitante, então era nós dois visitantes, ele da Igreja Batista e eu da congregação. Glória a Deus. E ali, irmãos, aquele jovem, aquele rapaz foi tomado em línguas estranhas. Deus tomou ele em línguas estranhas o culto inteiro. Depois dessa apresentação, ele não parou de falar em línguas. E ele estava na minha frente. E ali foi pregada a palavra, foi as irmãs do coral cantaram de louvor, mas quando findou o culto daquela igreja, aquele jovem virou para trás: eu quero te entregar uma palavra, uma profecia. E eu fiquei ali esperando, mas eu preciso fazer isso na presença do pastor. Então esperou ali o pastor se despedir dos membros, chamou o pastor, falou: eu vi este jovem aqui pregando e para muitas pessoas. Aí o pastor falou: você tem certeza que foi ele? Porque ele é visitante, ele não é dessa igreja. Não, Deus me mostrou ele, eu vi ele. E ali o pastor falou: irmão, se o que Deus te mostrou é verdadeiro, vai cumprir. Então, irmãos, meu chamado ali naquela assembleia, no culto seguinte, o pastor me chamou para o altar, pediu para que eu ajoelhasse ali e orou sobre minha cabeça e falou: eu vou te usar no culto de libertação. E ali 16 obreiros daquela igreja grande oraram por mim. E hoje, irmãos, para a nossa alegria, está se cumprindo aquilo que Deus falou lá em Caravelo, porque Ele é Deus. A palavra dele cumpre na nossa vida, na vida daqueles que o servem. Então esse foi o início do chamado. Eu não compreendia, porque eu queria sempre pregar a palavra, sempre tive o desejo de pregar a palavra de Deus, mas eu não conseguia entender. Eu queria pregar, mas eu queria compreender o que está escrito. E Deus falou comigo: eu vou te dar o dom da interpretação. E você não vai pregar aquilo que você quer, mas você vai pregar segundo o meu Espírito. E assim Deus está fazendo comigo, irmãos. Eu abro a Escritura e Deus, Ele coloca as palavras na minha boca. Então eu tenho que agradecer a Deus por isso, O chamado que Ele tem na vida dos pastores é de apacentar. A palavra não poderia ser outra, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. A gente vai pregar essa palavra, amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e com cálice da bondade.
e o meu cálice transbordará. A bondade, a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então, por essa palavra, amados, Davi, ele estava ali apacentando, cuidando do rebanho da família, da ovelha, glória a Deus, do pai. Davi, por ele ser o caçula entre os irmãos, por ele ser um pouco diferente, né, dos seus irmãos, foi designado para ele. Ele recebeu da parte do pai essa missão. Por você ser jovem, por você ter essa característica, essa aparência, você vai cuidar do rebanho da ovelha dos seus pais, do seu pai. E Davi, irmãos, recebeu aquilo na sua vida por ser um jovem, um garoto, e foi para o pasto, para o campo, né? E a palavra fala que Davi, ele não tinha a oportunidade nem de sentar à mesa com a família. Era 24 horas cuidando das ovelhas. A missão que foi dada para Davi é cuidar das ovelhas. E os irmãos, que era diferente, né? Que eram os irmãos Rubens, era um irmão que já era bem mais vistoso aos olhos do pai. Rubens era o que se destacava. Então Davi, por ser ruivo, por ser diferente, franzino, magro, vai cuidar das ovelhas. E o tempo foi se passando, né? Davi ali no campo, cuidando daquilo que foi designado para ele. Ele começou a fazer aquilo com excelência, com dedicação, com esforço, porque Davi sabia que ali tinha certamente um urso, certamente tinha um leão de olho nas ovelhas. Então ele tinha que ficar vigilante para cuidar daquelas ovelhas. Então a estratégia do inimigo, estratégia ali do adversário era observar. Na hora que Davi, como pastor, deixar a ovelha de lado, nós vamos lá capturar uma ovelhinha daquela. Mas, irmãos, o pastor, ele não deixa a ovelha para trás, não deixa a ovelha de lado. E Davi, ele conhecia todas as ovelhas que estavam ali, conhecia todas, as magras, as doentes, as sadias, ele conhecia uma por uma. Glória a Deus. E quando deu-se falta de uma ovelha, Davi, ele começou a contar aquelas ovelhas no fim da tarde. Eu preciso contar as ovelhas do meu pai. E por essa palavra, irmãos, as ovelhas estão aqui. O aprisco é a igreja. Mas o pastor é o Senhor Jesus. E ele tem colocado aqui a responsabilidade para apacentar as ovelhas. Não é apenas você dar o alimento, não é apenas você pregar a palavra, mas é ir atrás das ovelhas, daquelas que estão desgarradas, feridas, machucadas. Porque Davi, quando se deparou com o leão, ele viu que o leão tinha pegado uma ovelha, mas a ovelha estava na boca do leão dilacerada, ferida, esmagada, com ferimentos graves. Aos olhos do homem não podia se fazer mais nada, porque o leão abocanhou a ovelha. Então deixa para lá, menos uma ovelha. Mas não, irmãos, Davi foi atrás do leão e arrancou a ovelha da boca do leão. Glória a Deus. E para enfrentar o leão, amados, não foi de qualquer forma. A Bíblia fala que ele arrebentou
o maxilar do leão, ele matou o leão. Então ele trouxe a ovelha ferida, porque a ovelha estava lá machucada, mas ainda estava respirando. E o papel que Deus tem dado, tem designado para nós, para os pastores: se a ovelha estiver ferida, machucada, vá atrás e cuide dela. Traga ela para a minha casa e eu sararei as suas feridas, diz o Senhor. Então, pela palavra, amados, ali veio o profeta. O profeta não estava se agradando, Deus não estava se agradando ali do rei. O rei Saul, ele começou a transgredir, ele começou a beber, ele começou a regredir na sua vida, começou a perder a fé. E Deus falou: eu não estou se agradando mais deste rei, preciso levantar outro rei para Israel. E ali Davi foi ungido, ainda sendo uma criança. Então você vai sentar no trono. Mas ele não compreendia ainda, irmãos, porque ele era ainda apenas um jovem. Ele falou: eu só tenho o ar que eu respiro de herança, eu só tenho isso que me foi dado, são as ovelhas da minha família. E o profeta Samuel falou: Deus tem se agradado de você, porque você tem se esforçado diante dos olhos de Deus. E Deus tem se agradado, irmãos, daqueles que vêm buscar Ele em espírito, em oração, em verdade, com sinceridade. Não se trata de qualidade, de quantidade, mas se trata de você dar o melhor para Deus. Não é apenas dizimar 10%, trazer os seus 10% para a igreja. Não, a Bíblia fala que você tem que ser 100% de oferta para o Senhor. Nós temos que nos dedicar 100% para o Senhor, porque, irmãos, bancos estão vazios, mas o mundo não. O mundo tem tragado a juventude, tem aprisionado o jovem, pais de famílias, mulheres, mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra o espírito. Nós temos que lutar com nossos joelhos no chão, nós temos que pregar, evangelizar e tentar trazer de volta, porque não é pela força. Nós não vamos conseguir convencer ninguém pela força, mas é pela palavra, é pelo Espírito. É o Espírito que vai convencer o homem, porque é só Deus que liberta o homem, que convence o homem do pecado. Eu tenho falado para as minhas filhas, para minha esposa, que o maior milagre que eu consigo ver Deus fazer na vida de uma pessoa não é ele ganhar a casa própria, a chave do carro, é a mudança de caráter. É o maior milagre que Deus, é Deus transformar o homem. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, porque agora eu estou servindo a Deus. Então isso é um tapa na cara do adversário. Um dia você me serviu, mas hoje eu não te sirvo mais. Então, amados, Davi, ele foi selecionado e escolhido por Deus aos olhos do pai. Davi não era ninguém, tanto que o pai não convidou Davi quando o profeta veio. O profeta Samuel foi convidado para ver quem seria o ungido de Deus, quem seria o escolhido. Davi continuou no campo, cuidando das ovelhas, porque o pai não acreditava que Davi seria diferente. Davi foi colocado para ser pastor, para cuidar da propriedade, para cuidar daquilo que os pais tinham. Mas o pai queria o trono para os outros filhos, porque aos olhos do pai, aqueles eram mais diferentes, tinham qualidades aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, Deus ele faz sentar à mesa junto com os ricos, pessoas que a gente nem imagina que pode ser chamada e que pode ser selecionada, porque é assim que Deus faz. Deus não olha a aparência estética por fora, mas Deus faz a xerex do homem de dentro para fora. É diferente, irmãos. Quando Deus chama, Ele capacita. E Deus
está chamando pessoas, soldados, para o seu exército, para combater, não para combater somente o pecado, mas para salvar almas, para salvar vidas. Porque o reino dos céus, irmãos, vai ser assim. A palavra tem falado: vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Depois o resto vai ser acrescentado. Quando você dá prioridade para Deus, Deus também dá prioridade para você. E quem dá prioridade para o Senhor, se esforça, se dedica, logicamente que no dia da tribulação, no dia da luta, Deus estará com você na sua luta. O Salmo 23 tem mostrado isso para mim e para você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas por essa palavra o Senhor manda dizer: não vai faltar luta na sua vida, não vai faltar guerra, não vai faltar tribulação, não vai faltar levante. Mas eu estarei contigo para te ajudar. Estarei com você na sua jornada, no seu caminho, diz o Senhor por esta palavra. Então, o Senhor tem oferecido para nós o reino dos céus, amados. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Davi estava no campo, recebeu o profeta no campo, porque ele não foi à mesa, não foi convidado, e o profeta foi até ele. E ali Davi falou: eu não sei fazer nada, eu só sei cuidar de ovelha. Como que eu vou ser rei? Como eu vou sentar num trono se eu sou criança? Mas o profeta falou: Deus vai te capacitar. Foi Deus que te escolheu e você vai sentar no trono de Saul. E a palavra se cumpriu, amados, porque quando Davi, que estava ali no campo, foi chamado pelo pai: vai levar comida para os seus irmãos que estão ali na guerra, no campo de batalha. Davi foi lá. Davi era um jovem, não sabia o que era uma guerra, porque ele tinha menos de 18 anos, estava ali entre seus 14 para 16 anos, cuidando de ovelha, e foi levar alimento para os irmãos na guerra. E quando chegou lá perante os irmãos, viu todo mundo com medo, todo mundo cabisbaixo. Por quê? Davi, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão assim? Existe um gigante afrontando o exército de Israel. Esse gigante há meses tem confrontado, e todos os escolhidos que vão até ele são derrotados e mortos. Não tem ninguém, não tem mais nenhum soldado que tem coragem de enfrentar o gigante. E Davi, irmãos, que não conhecia o medo, que havia matado um leão, que havia matado um urso, para proteger as ovelhas, falou: eu sei em quem eu confio, eu vou até esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. E ali chegando, amados, na presença do rei, o rei preparou para ele a armadura. Eu não preciso de armadura nenhuma, eu sou uma criança, isso não vai me atrapalhar. Porque, irmãos, Davi já tinha a armadura. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele estava revestido da armadura de Deus. Já estava com a armadura espiritual dentro dele. E ele foi, enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos e derrubou o gigante. E ali conseguiu trazer a cabeça daquele gigante, porque ninguém, amados, pode enfrentar aquele que está com Deus. Ai daqueles que tocar no ungido de Deus, irmãos. Cai o cavalo e o cavaleiro. Quem se levantar contra um ungido, contra um eleito do Senhor, é só para cair. Porque no caminho de Damasco, foi assim que aconteceu. Saulo estava indo para perseguir os cristãos. E recebeu carta, recebeu autorização de Caifás para prender, para matar, para capturar seus líderes.
Mas no caminho, Saulo encontra com o Senhor depois de 70 anos. E Jesus havia escolhido ali os 12 apóstolos. Um se suicida, fica lá, irmãos, a vaga para outro apóstolo. Eles não são sorte ali. Vamos escolher Ananias. Escolheram Ananias, amigo, né, dos discípulos. Era conhecido, um homem de boa índole, bom testemunho. Mas cadê na palavra aqui? Não tem nada falando de Ananias, porque escolheram pela carne. Não foi de Deus. Mas o que Deus escolhe, irmãos, é uma candeia acesa. Jesus teve que ir pessoalmente tratar com Saulo. Saulo estava indo por um caminho perseguir. E Jesus, Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Duro é para você ir contra os agrilhões. Duro é para o inimigo desta obra, da igreja, é se levantar contra a igreja, irmãos. É o adversário. Nenhuma arma preparada pelo inimigo prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Nenhuma arma preparada. E foi assim que aconteceu com Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está vendo esse povo que me segue, humilde? Eu estou na vida deles. Você não toca num fio de cabelo deles. Isso aconteceu, irmãos, para Deus mostrar que da mesma forma que o adversário usa, ele também usa e dá uma porção dobrada. Ele falou, o mal que ele ia fazer, agora ele vai fazer o bem dobrado. Para cada pessoa que ele autorizou a morte, ele vai ter que converter mais 10 diante da palavra. E o caminho que ele foi, ele voltou pregando a palavra de Deus. Ele teve que ficar cego para enxergar a glória de Deus. Teve que cair as escamas dos seus olhos. E aquele que Jesus escolheu é uma candeia acesa. O que os 12 juntos não conseguiram fazer, aquilo que Jesus falou, vai pregar o evangelho para toda criatura. Muitos eram casados, Pedro era casado, não podia sair da região, mas Paulo pregou o evangelho no mundo inteiro. Ele obedeceu o chamado de Deus. Aleluia! É segundo essa palavra, irmãos, pela obediência que nós temos a Deus, nós pedimos a Deus que nos capacite para colocar dentro de nós a sua palavra, não a palavra que julga, não a palavra que condena, não a palavra que lança fora, mas a palavra da absolvição, a palavra que perdoa o homem, a mulher, e a palavra que faz com que você entre no céu. Bem-aventurado o homem, a mulher, que ouve a palavra de Deus, que dá crédito à palavra, que inclina os seus ouvidos. A palavra fala, bem-aventurado o homem e a mulher que se inclina para a minha palavra. O anjo apareceu para Maria, foi uma saudação, bendita és tu entre as mulheres. A gente observa que Deus tem dado sabedoria para as mulheres, porque Deus, Ele salvou uma nação inteira por causa de uma mulher. Mulher sábia. O rei queria mostrar a esposa, queria ali mostrar de qualquer jeito, divulgar o corpo da esposa, a rainha Vasti. Mas a gente vê na palavra que foi a mulher que teve mais coragem na Bíblia. Ela disse não para o rei. Eu não vou me expor, não vou ser troféu, não vou ser vitrine para ninguém ficar vendo e cobiçando o meu corpo. Eu sou rainha dele, mas não dos amigos dele. E o rei ali enfurecido, mande matar Vasti. Eu não quero uma rainha que não me obedeça. Então ela teve a coragem de dizer não para o rei. Não quis ali ser um objeto, um instrumento. Mas Deus colocou na vida
daquele rei, outra mulher, Esther. Essa foi sábia, além das qualidades que a outra tinha, que era bela, bonita, atraente, essa também tinha essas qualidades, mas ela tinha dentro dela a obediência. O rei: só fale comigo quando eu autorizar. Sim, Senhor, eis-me aqui. Só se aproxime de mim quando eu autorizar. Sim, Senhor, eis-me aqui. Era obediente, serva do Deus vivo. E ali o adversário, vendo que quem estava ali era uma ungida de Deus, e logo ele tramou através do conselheiro. A gente tem que tomar cuidado com os conselhos. Toma cuidado com o conselho. Quem está te aconselhando, quem está falando algo. Por essa palavra, o rei ouvia Naamã, que era o seu conselheiro. Falou: existe um homem aí que não se prostra quando eu passo, chamado Mardoqueu. Ele não se prostra para mim. Vamos fazer um edito para mudar. Aquele que não se prostrar diante de ti, ó rei, vai ter que ser morto. E ali fizeram essa armadilha, e o conselheiro falou com o rei. Mas, irmãos, Esther era parente de Mardoqueu. Mardoqueu cuidou de Esther. E uma mulher conseguiu salvar uma nação inteira de um edito. O edito do rei não volta atrás. O que o rei fala não pode ser revogado. O rei decretou: mata Mardoqueu na forca, e matem todos que são judeus. Todos vão ter que ser mortos. E ali Esther, se cumpre o que está aqui no Salmo 23. E Esther falou: eu posso fazer uma homenagem para o meu rei, servir um banquete para você? E ali o rei permitiu: sim, pode fazer, na presença do seu conselheiro. A palavra, irmãos, fala que Deus vai te dar um banquete na presença do inimigo. Esther, ela fez isso. Ela fez um banquete na presença do inimigo, que era Naamã. E ali, quando o rei viu ela trouxe, preparou aquele banquete. O rei observou: mas por que você está triste? O que te preocupa? E Esther, servindo ali calada: ó rei, eu temo pela minha vida. E o rei: jamais eu tocarei num fio de cabelo seu, Esther. Eu temo pela minha vida, Senhor. E ali já tinha feito o edito, estavam comemorando o edito que já estava ali aprovado, para matar Mardoqueu numa forca e para matar todo judeu que estivesse ali. Todos deveriam ser mortos. E ela, com toda sabedoria, leva o banquete para o marido a recepciona, ela serve. A palavra fala que ela serviu o marido, ali não foram as empregadas, foi a própria esposa que serviu ele. Eu preparei o banquete do bom e do melhor para você e o seu conselheiro. E ali, o que você quer? Ouro, prata, a metade dos meus bens são seu. Ela falou: eu só temo pela minha vida, meu Senhor. Ele: como assim, Esther? O que te aflige? O edito que foi feito é para contra o meu povo. Esse edito fere o meu povo. Todos nós vamos morrer. E ali ela confessa: porque eu sou judia. Glória a Deus. Ela não negou a fé, ela podia ter ficado calada, mas ela viu que diante do tio que criava ela, Mardoqueu, o propósito que Deus havia feito daquele homem cuidar daquela jovem é para este momento, para que aquela mulher salvasse aquela nação. E o rei, enfurecido, olhou ali para o seu conselheiro: esta mulher, não existe alma mais pura do que ela na terra, não existe.
E com o mesmo edito que foi feito, esse edito foi revogado e foi virado contra Naamã. A forca que você preparou para Mardoqueu será para você e para a sua perdição. Então, amados, Deus, Ele trabalha desta forma. Ele que escolhe, Ele que seleciona e Ele que capacita. Nós só devemos obedecer. Então, não tenho eu mérito para pregar a palavra, não. Mas se o Senhor escolheu, é Ele que vai me capacitar. É Ele que vai me honrar perante a família, perante os irmãos, para que melhor a gente possa pregar o Evangelho, dar um bom testemunho e servir a Deus na terra, para que no último dia, irmãos, Deus consiga olhar os anjos, seu nome está aqui. Porque no último dia, quando abrir os livros das crônicas, das obras, seu nome não está aqui. Duro juízo vai ser chegar, a decepção de muitos, mas eu não estou aqui, meu nome, eu sirvo a Deus há 50 anos. Aí Deus vai falar, mas você não amou o próximo, não adiantou nada você ficar dentro da igreja 50 anos. Então a palavra fala que o caminho mais estreito que a Bíblia ensina é amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho estreito. E poucos são aqueles que querem entrar por ele. Poucos. Então o caminho estreito tem nos colocado aqui dentro. Caminho estreito. Que são poucas almas, mas são ovelhas do Senhor. Aqui não tem ninguém querendo carro, ninguém querendo casa, querendo vida boa. Nós queremos entrar no céu. É esse o objetivo da igreja, é morar na Nova Jerusalém. Amém? Então essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela minha família, pelos irmãos, pelo pastor Carlos, pastor Jair, o irmão, por todos que estão aqui, irmãos. Que Deus seja louvado.